Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Tati está aqui hoje para nós fazermos aí a correção dos exercícios que eu havia passado para vocês na semana, né, passada, como lição de casa. Espero que vocês tenham feito, tá? E agora, junto comigo, vocês farão aí a correção sobre o espaço agrário brasileiro, tá? Então, pega aí o seu livro de geografia. Abra ele na página 26. Vamos lá, galera. Gente, não deixa de fazer a correção, tá bom? Lembrando que quando nós retornar aí, eu vou pegar o livro também e vou vistar, tá bom? Não só o caderno de geografia, mas também o livro, tudo bem? Então vamos lá. Acompanha aí. Bom, gente, na página 26, nós temos aí os exercícios, né? Com base no que você estudou sobre o extrativismo vegetal e comunidades tradicionais, responda as questões seguintes. Qual que é o problema ambiental, né? Qual que é o problema ambiental que pode ser causado pelo extrativismo vegetal? Bom, o desmatamento de extensas áreas de floresta pelo corte ilegal dessa madeira, né? Então, isso é um problema ambiental. A questão número 2. O que são comunidades tradicionais, né? Cita aí exemplos. As comunidades tradicionais, elas são o quê? São grupos, né, que têm identidade própria, com distintas formas de organização social, que apresenta forte relação com os seus territórios, de onde eles extraem esse certo recurso, né? No caso aí, a gente pode dizer os vegetais, né? Para sua sobrevivência econômica e cultural, utilizando conhecimento ancestrais, um exemplo, os quilombolas, né? Os caiçaras, os caboclos, os seringueiros, todos eles fazem parte aí das comunidades tradicionais, tá? Eles têm aí identidade própria, onde eles buscam, né, explorar toda aí, eles fazem um tipo de extração vegetal para o seu sustento, tá bom? Esses são comunidades tradicionais. A questão número 3 está assim. Quais são as principais atividades econômicas dessas populações tradicionais e de que maneira elas exploram a natureza para desenvolvê-la? Bom, a principal atividade econômica delas é qual, gente? O extrativismo, a agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Aquela agricultura onde eles cultivam ali, né, para a própria família, para a própria comunidade deles ali, tá? E também eles extraem aí, né? Eles praticam a criação de animais de pequeno porte, tá? Então, essas são as atividades desenvolvidas pelas populações aí. Por que é importante criar reservas extrativistas, né? Por quê? Porque as reservas, elas garantem o quê? A manutenção dos territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, que sustentam com os recursos naturais extraídos do lugar onde vivem, tá? Essas comunidades, elas têm uma ligação ancestral com esses territórios. Quinta pergunta. No município onde você vive, habitam populações tradicionais? Sim, né? Nós temos ali o caso de Parelheiros. Você vê que são grupos indígenas, né? Que eles praticam uma agricultura de subsistência, eles criam alguns animais de pequeno porte, eles extraem, né? Eles extraem os vegetais para sua sobrevivência. A gente pode falar a tribo indígena de Parelheiros, um exemplo, tá bom? Vamos para a próxima página. Página 29. Abre o seu livro lá na página 29 e vamos lá. Que fatores naturais mais influenciam as atividades agrícolas no Brasil? Eu expliquei para vocês na aula passada. Quais são os fatores naturais que têm influência na agricultura, tá? O clima, o relevo e o solo. Esses três fatores são fundamentais para que uma agricultura tenha, né, uma boa produtividade, tá bom? Número 2. Como o clima interfere na produção agrícola? Bom, o clima, por exemplo, vamos falar do clima. O tipo de cultivo que é propício para determinada região, né? Por exemplo, lá no Nordeste. No Nordeste eles têm um tipo de clima, então eles sabem também qual que é o produto que eles vão poder plantar.
que tem que ser propício para esse clima, tá? Longos períodos de estiagem ou excesso de chuva, geadas e granizos prejudica a produção agrícola, né? O excesso de chuva ela acaba trazendo prejuízo para a plantação, a geada também, tá? Além de prejudicar aí toda essa produção agrícola, ela pode também gerar prejuízo, tá? Então, as elevadas temperaturas do clima tropical, que atuam em quase todo o território brasileiro, né? Ela favorece para que tipo de cultivo? Para as lavouras tropicais, como café, soja, cana-de-açúcar, cacau e a laranja, tudo bem? Então, se o nosso país ele tem um clima tropical, então ele vai ser propício para esse tipo aí de produtos também, tá? Esses produtos são tropicais. Terceira pergunta. Explique as principais características dos solos brasileiros e as principais causas de sua degradação. Bom, quase metade do solo brasileiro, ele necessita de técnicas específicas. Um exemplo, como o uso de fertilizante, para poder trazer um bom aproveitamento na agricultura, né? Fertilizante, adubo, esterco, né? Esses produtos aí ajudam muito na agricultura. As queimadas e o plantio em regiões de declives, com técnicas inadequadas de cultivo, prejudica o quê? O solo, porque aumenta o escoamento das águas da chuva, tá bom? Então, vamos lá. Página 33. Atividade aí, ó. Com base na leitura do gráfico, lá na página 33, vocês têm um gráfico, o uso da terra, ó. O gráfico, cadê? Aqui. Aí, ó, esse gráfico aí, tá? Sobre o uso da terra no Brasil. Com base nesse gráfico acima, descreva as principais mudanças do uso da terra observada no Brasil entre 2000 e 2004. Bom, a principal mudança foi a diminuição das áreas florestais para o aumento da área destinada à atividade agrícola. O que ele quer dizer aí? Que houve uma grande mudança, tá? Com o uso dessa terra no Brasil. Porque muitas áreas foram desmatadas, muitas florestas foram desmatadas para poder cultivar, para construir grandes lavouras, né? Para ser destinada mesmo para atividade agrícola, tá bom? Questão número 2. Explica a relação entre a diminuição da área de florestas e o aumento da área destinada a atividades agrícolas ocorrido em 2000 e 2014. Então, vou lá. Possivelmente houve desmatamento para o aumento da área de cultivo, como eu havia dito antes lá, ó. Por isso houve uma redução na área de floresta e aumentou a área agrícola, tá? Tudo bem? O que já conquistei, vai lá no que já conquistei, página 34. Estabeleça as diferenças entre pecuária extensiva e intensiva, quanto ao modo de criação extensiva da área da produtividade. Vou explicar novamente para vocês e através da minha fala, vocês anotem o que vocês entenderam. Existem dois tipos de pecuária, como diz aí, né? A intensiva e a extensiva. O próprio nome, gente, já diz, né? Criação de gado, né? E a extensiva é aquele gado que é criado na pastagem, aquele gado que é criado solto, né? Lá no pasto. Ele lá nas gramíneas, né? Ele vai utilizar, né, para se alimentar as gramas, né? Já o gado da pecuária intensiva, interno, ele é preso, esse gado. Ele é preso em estábulos, tá? Então, esse gado, ele tem um certo cuidado especial. Esse gado, ele é cuidado na ração, esse gado, ele recebe vacinas importadas, tá? E ele, quando ele for, né, ser levado para o frigorífico para ser morto e tudo mais, a carne dele, o couro dele, todos os derivados deste gado vai ser um preço maior do que daquela da pecuária, né, extensiva, tudo bem? Questão número 2. O que é monocultura? Gente, monocultura é o cultivo em uma determinada área, né, de um único só produto, tá? Mas quais são as vantagens e as desvantagens desse cultivo? Bom, a principal vantagem é que a economia na compra de insumos, né? Porque quando está tendo ali só aquele produto agrícola, aquele único produto para ser cultivado,
né? Ele vai ter uma certa economia na compra de produtos, de semente, de fertilizante, né? É diferente quando você está produzindo, cultivando mais de que um produto, aí o gasto vai ser maior, tudo bem? Em produtos. A desvantagem é o quê? É o risco do esgotamento do solo e a dependência do agricultor daquele único produto, né? Cultivado para comercialização, tudo bem? Terceira pergunta. Analise a expansão das fronteiras agrícolas como um fator de aumento da concentração da terra no Brasil. Bom, a expansão, né, das fronteiras aí, agrícola, ela baseia-se no quê? Na mecanização e na utilização de insumos agrícolas com elevado custo, o que inviabilizou a participação de pequenos produtores, tá bom? Então vamos lá. Quarta pergunta. Qual que é a importância da agricultura familiar para o país? Qual que é a consequência da diminuição das áreas destinadas a ela? Bom, grande parte dos produtos básicos destinados ao consumo interno é produzido pela agricultura familiar. A diminuição das áreas destinadas a ela prioriza a agricultura empresarial, voltada para uma exportação e a monocultura, tá? Isso pode causar aí um aumento da importação de produtos para o consumo da população. Quinta pergunta. Em sua opinião, em que a reforma agrária poderia contribuir para amenizar os problemas da desigualdade no campo? Bom, gente, é uma resposta pessoal e aí eu coloco para vocês, tá? Que a reforma agrária, ao redistribuir as terras ociosas, né, do espaço rural, poderia disponibilizar aos trabalhadores rurais terras para obter delas seu sustento. Então, é esse aí, né, o papel da reforma agrária, onde aquela terra tá ali ociosa, não tem, o dono não pagou os impostos, e aí acaba ela sendo dominada por pessoas, e aí a reforma agrária vai lá e disponibiliza, né, para esse espaço rural que está ali sem dono, na verdade, sem dono, né, e os trabalhadores rurais, eles usam aquela terra para poder obter um certo sustento dela, tá bom? Gente, espero que vocês façam a correção com muito capricho, ok? Até a nossa próxima aula. Beijos, meus chuchuzinhos do meu coração. Tchau, até a próxima.